Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar aqui com termodinâmica, como vocês podem ver aí no tema, e vamos abordar a termodinâmica dentro de gráficos. Só que nessa daqui vai ser com questões. E a questãozinha escolhida hoje para a gente trabalhar vai ser uma questão do ano de 2020. Então, é uma questão bem recente e no Enem às vezes caem muito essas questões de gráfico. Então, vamos fazer essa análise de uma questão sobre termodinâmica. Agora, galera, vamos ler o que a questão diz, né? Enem 2020. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou o lote de óxido de silício, que é dado aí dentro do parênteses, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até a completa fusão e ebulição, obtendo no final um gráfico de temperatura em graus Celsius versus o tempo em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontra-se pura. Ele dá os dados aí da temperatura de fusão, que é em 1.600 graus Celsius, e a temperatura de ebulição é 2.230 graus Celsius. Qual o gráfico obtido pelo analista? Essa é a seguinte pergunta. Então, aqui não vai ter cálculo, nada de calcular, esqueçam cálculos, vamos observar os gráficos. Isso é muito importante. Gente, eu coloquei aí para vocês, analisem aí uma imagem falando sobre as mudanças do estado físico da matéria. O mais básico que a gente conhece, que a questão está abordando aqui, é do estado sólido para o líquido e para o gás. Então, vamos analisar isso daí. A gente tem aqui o estado sólido, que quando ele vai para o estado líquido, existe uma transformação ali, olha só. E essa transformação a gente chama de fusão. Ela recebe esse nome de fusão. Quando ela está no estado total de líquido e ela vai para o estado gasoso, a gente entra no estado de vaporização, que é outra transformação. Então, a gente verificou aqui, a gente já faz a seguinte análise, que existe uma transformação. Então, isso já está bem na cara que quando a gente está no estado sólido, que quer ir para o líquido, vai haver uma transformação. E essa transformação, existe ali um gasto de energia. E essa energia gastada, a gente tem ali o calor latente. O calor latente, ela vai surgir devido a isso, né? Essas transformações que vão ocorrer. E aí eu vou trazer aqui para vocês a definição sobre isso. Então, verifiquem aí comigo que está no quadro. A gente vai ter aqui o calor latente. E aí, como eu sei que vocês ainda não lembram o que é calor latente, alguns de vocês, eu trouxe aqui a definição do que é calor latente, especificando para o de fusão e para a vaporização. Como eu falei, nesse meio termo vai haver, quando está no estado sólido e vai para o líquido, tem uma transformação. E a gente chama de calor latente, que é o calor latente de fusão. E aí a gente vai definir essa primeira parte e define a outra quando está no calor latente de vaporização. O que é que ele diz um calor latente de fusão? É a quantidade de calor necessária para transformar. Olha só, grife essa palavra aí, transformar. A quantidade de calor necessária para transformar 1 kg de uma substância do estado sólido para o estado líquido, sem alterar sua temperatura, né? Sem alterar a temperatura da substância. Então, gente, que ele já está trazendo outra informação importante que eu quero que vocês grifem aí, que a temperatura vai estar constante. Quando ele está nessa transformação de fusão, a temperatura dele vai se manter constante, não vai variar. Se ele começou a 30 graus Celsius, vai se manter até 30 graus Celsius. Mas depois que ele se transforma por completo, que ele gasta toda a sua energia nessa transformação e entra no estado líquido, aí, gente, já vai começar a ter alteração na temperatura. Mas quando ele está no estado de fusão, a temperatura se mantém o quê? Constante. E aí, durante esse processo, o calor fornecido é utilizado para quebrar as forças de coesão entre as moléculas no estado sólido. O calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para transformar, novamente aí, grifem transformar, 1 kg de uma substância de estado líquido para o estado gasoso sem alterar a temperatura. Novamente, temperatura constante. Então, se alguém aqui vier me dizer que a temperatura muda, eu dou uns cascudos. É isso aí, gente. A temperatura ela vai se manter constante.
então, da substância. Durante esse processo, o calor fornecido é utilizado para superar as forças intermoleculares no estado líquido. E aí eu coloquei aqui a equação, mas a gente não vai trabalhar com a equação, mas é só para vocês saberem que o calor ele é dado por essa letra Q maiúscula, que é dada em joule, né, a sua unidade de medida. Nós temos a massa, que é dada em quilogramas, e nós temos aqui o calor latente específico, que é dado em joule por quilograma. Então, isso daqui são as unidades de medidas do sistema internacional. Gente, agora vamos lá para a questão, né? Ele quer saber qual o gráfico obtido pelo analista. Ele já dá a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão. E a gente já sabe que quando tem uma fusão, antes dele nós temos um estado sólido, aí temos a fusão, aí vai para o estado líquido, aí depois nós temos o estado de vaporização para ir para o estado gasoso. É uma transformação seguindo aí em linha reta, né? E aí, ele dá aqui os primeiros dados. A gente sabe que aqui no eixo Y nós temos a temperatura em graus Celsius e no eixo X o tempo em minutos, né, que está variando aí, né? Então, em alguns casos vai dar em segundo, mas no caso aqui é em minutos. E aí, o que é que a gente vai observar aqui? Nesse primeiro ponto, que eu vou chamar de I, nós vamos ter aqui, ele está dizendo o seguinte, esse movimento que o gráfico está desse jeito, está me dizendo que a temperatura ela está aumentando com o decorrer do tempo. E é realmente isso que está acontecendo, né? Ele sai de 0 graus Celsius, ele vai para 1.600 graus Celsius em uma variação aqui de tempo, né? Em um devido tempo, um intervalo de tempo. Então, isso está correto. Agora, prosseguindo para o ponto 2, o que é que ele está me dizendo? Quando a gente sai do estado... como ele disse aqui na questão, o T de fusão vai ser 1.600. Então, ele vai começar a entrar aqui no estado de fusão, né? Quando ele chega nessa temperatura. E uma análise aqui do gráfico que eu faço, que a gente já pode observar aqui, que o gráfico ele está com esse formato, esse ponto 2, viu? Esse tracinho aí. Então, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a fusão ela está variando, está havendo aumento de temperatura com o decorrer do tempo. Mas a gente já sabe que isso não é verdade, né, galera? Por quê? Porque quando ele está no estado de fusão, a temperatura não varia, ela fica constante. Então, isso daqui já está errado. Então, esse gráfico aqui a gente já pode anotar como errado, né? Então, prosseguindo para o outro, ponto 3, ele diz o seguinte... Ele está me dizendo aqui, que já é correto eu se dizer, né? Depois que a gente já analisou o estado de fusão, ele está me dizendo que o estado de... ele está no estado líquido, né? Ele está totalmente em estado líquido. E quando ele está totalmente em estado líquido, a sua temperatura ela está variando com o tempo, né? Quando ele está totalmente líquido. Então, isso está correto nesse ponto 3. Quando a gente vai para o ponto 4, na letra A, ele me diz o quê? Ele me diz que a temperatura, que aqui a gente já está dando, ele já dá a temperatura que é 2.230, né, graus Celsius. Ele está me dizendo que essa temperatura de ebulição começa aí, né? Que ele começa a ebulir, que ele começa a ebulição para entrar no estado de vapor, para se transformar no estado gasoso. Então, ele está me dizendo o quê? Está me dizendo que está variando a temperatura com o decorrer do tempo. Mas a gente já sabe que não está, né? Quando ele está no estado de vapor, ele não vai variar a sua temperatura. Então, essa daqui já está errada. E o prosseguindo era quando ele diz que o outro traço, né? Que é o traço 4, ele me diz que está no estado gasoso. Está correto, porque ele está me dizendo que quando ele está no estado gasoso, sua temperatura está aumentando com o decorrer do tempo. Então, a letra A, a gente já sabe que ela está errada por causa da análise da fusão e da vaporização. Pronto, gente. Agora vamos para a letra B. O que é que ela está me dizendo? Prestem atenção aí no que a questão está fazendo. Ela está traçando uma reta aqui, onde ele diz que o nosso gráfico ele já inicia com a temperatura em 1.600 graus Celsius, né, no eixo Y. Que é o estado de fusão, né? Então, ele está me dizendo que o gráfico vai iniciar ele não começa de 0 graus Celsius. Façam essas análises aí. Aí, nós temos aqui a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que vai para o estado de vapor, né?
para ver essa transformação para ir para o gasoso. Então, a primeira análise aqui, só de eu olhar esse gráfico, eu já verifico que ele está errado. Por quê? Ele está me dizendo que já começou já o estado, ele já entrou já dentro do estado de fusão. E está me dizendo que está variando aqui em relação ao tempo essa fusão. Tá errado, né, gente? Além dele ter começado aqui já no estado de fusão, que ele era para haver uma transformação, né, passando as fases, então a gente já analisa aqui nesse primeiro tópico aqui, analisando o I, já está errado, que ele está me dizendo que o estado de fusão ele está variando com relação ao tempo, como a gente já verificou no gráfico anterior, mas a gente sabe que a fusão ela não vai variar a temperatura. Enquanto estiver havendo essa transformação de um estado sólido para o estado líquido, havendo a transformação ali ainda, não vai haver a variação da temperatura. Então, eu já vou descartar essa parte aqui para a gente prosseguir para a próxima alternativa, letra C. Não, vamos continuar aqui na letra B, né? Vamos verificar aqui um negócio que eu também achei interessante. A gente sabe que está errado, mas vamos analisando agora o tópico 2, né? O ponto 2 na letra B. Olhem só, ele está me dizendo que a temperatura de ebulição está a 2.230 graus Celsius. Começou ali o estado de vaporização. E aí nós temos uma reta, olha só, essa reta aqui é o que a gente estava procurando. Se tivesse lá no gráfico da letra A, já estaria correto. Por quê? Porque ela está me dizendo que a temperatura está se mantendo constante, mesmo com o tempo passando. O tempo vai variando, passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e ele mantém a mesma temperatura de 2.230 graus Celsius. Então, está correto, a gente está procurando isso. Mas, como a gente já analisou isso daqui, no início está errado. Então, vamos fazer a análise da letra C. A letra C é o seguinte. Ele me diz que o gráfico começa em 0 graus Celsius, vai até a temperatura de fusão, que é 1.600 graus Celsius. Então, vai haver aqui, a gente está vendo aqui que com o decorrer do tempo, essa temperatura está aumentando, né? Do sólido, ele está aumentando essa temperatura. E aí, quando ele chega em 1.600 graus Celsius, que é aqui, a gente está analisando do I, né? Agora vamos para o 2. De 1.600, ele está em um estado de temperatura de fusão, que é quando ele começa a entrar naquela fusão para se transformar no estado líquido. E aí, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a temperatura, novamente, o gráfico está me dizendo, nessa parte 2 aqui, que a temperatura está aumentando novamente com o decorrer do tempo. Mas a gente já sabe, né, que a fusão, quando está ocorrendo o ato de fusão, a temperatura não vai variar, vai se manter constante, né? Então, a gente já sabe que essa parte aqui está errada. Vamos analisar agora a parte 3, dentro do gráfico da letra C. O que é que ele está me dizendo, né? Esse daqui a gente já passou pelo estado de fusão, está no estado líquido. Ele está me dizendo que a temperatura está variando com o decorrer do tempo. Exatamente, está correta essa parte. Porque quando ele já está todo transformado, a temperatura que vai ficar variando mesmo. E aí, gente, continuando aqui, ele está me dizendo o seguinte, nessa parte 4, que ele está entrando na temperatura de ebulição. Então, ebulição, ele vai começar a vaporizar, né? E aí, ele está me dizendo que ele fica constante até o tempo variando. Então, ele está mantendo sua temperatura constante com o tempo variando. Então, isso daqui está correto, essa parte aqui. Que é quando ele está no estado de vaporização, de transformação, a sua temperatura se mantém constante. E aí, quando a gente vem para o próximo, né, a gente passou por 1, 2, 3, 4, a gente veio para o 5, ele está no estado gasoso, onde vai ficar variando a sua temperatura, né? A sua temperatura vai começar a variar com o decorrer do tempo. Então, a gente já sabe que esse gráfico aqui está errado por conta que ele está dizendo que a fusão está variando com o tempo, mas não está, porque a fusão ela tem que se manter constante. Vamos para o próximo gráfico, a letra D. Observem aí. Aqui nós temos, né, a temperatura começando em 0 graus Celsius, que é o estado de solidificação. E aí, ele vai até o estado de temperatura de fusão.
que é 1.600 graus Celsius, que é a temperatura que já é dada pela questão. Ele está me dizendo novamente aqui, nesse traçado do gráfico, do I, né, que eu vou anotar aqui como I, que a temperatura está variando com o tempo. Ela está aumentando a sua temperatura com o decorrer do tempo. Então, ela começou a 0 graus Celsius e foi até 1.600 graus Celsius. Analisando o ponto 2, o que é que ele está me dizendo? A gente já está na temperatura de fusão, né? Então, a gente vai entrar no estado de fusão. No estado de fusão, ele está me dizendo aqui que essa temperatura se mantém constante com o tempo. Olha só, né? Então, essa parte aqui, da parte I e 2, que eu vou dizer aqui, né? I e 2, me perdoe se eu estiver dizendo 2, 3, I ou 2. Eu estou só fazendo análise conforme vocês estão vendo aí. Ele está me dizendo o quê? Está me dizendo que está mantendo constante aí a sua temperatura. Então, está correto. O estado de fusão, a sua temperatura se mantém constante. Analisando o ponto 3, ele está me dizendo o quê? Que depois que ele passou por essa fusão, ele entrou no estado quê? Líquido. Quando ele entrou nesse estado líquido, ele começou, quando ele já está totalmente no estado líquido, viu, gente? Ele começou a variar a sua temperatura até chegar a uma temperatura de ebulição. Então, como vocês podem ver aí, está variando em relação ao tempo. E aí, analisando o 4, né? O tópicozinho 4 aqui, essa linhazinha, o que é que ele está me dizendo? Quando ele está com a temperatura de ebulição de 2.230, ele vai começar a entrar no estado de vaporização, que é a transformação para ir para o estado gasoso. Então, ele está me dizendo que ele mantém essa temperatura de 2.230 constante com o tempo. O tempo vai passando e ele vai se mantendo constante. Então, essa parte aqui também está correta, porque no estado de vapor, sua temperatura também se mantém constante. E partindo para o estado, para o próximo, né, que ele diz aqui, a gente analisou 1, 2, 3, 4, a gente vai para a parte 5, né? O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que depois desse estado de vaporização, de transformação, que ele se transformou totalmente em estado gasoso, que ele já está totalmente em estado gasoso, ele está me dizendo que essa temperatura desse gás vai começar a variar com o tempo. Então, essa alternativa, a letra D, ela está totalmente correta, porque ela está trabalhando corretamente o que a gente trabalhou com os conceitos, né? Que a temperatura ela tende a se manter constante no estado de fusão, no estado de vaporização, quando ele estava vendo aquela transformação, aquele gasto todinho da energia, onde ele estava no estado sólido para ir para o estado líquido. E a letra E, né? A gente já sabe que está errada, porque a letra D está correta, mas vamos fazer a análise dela, né? Analisando aqui a letra E, né? A gente já sabe que ela está errada, mas vamos verificar, né? Onde é que ela está errada? O gráfico, ele me diz o quê? Que começa em 0 graus Celsius, que é a temperatura onde a temperatura está sólido, né? E aí vai até a temperatura de fusão, que é 1.600. Até aqui ele está me dizendo o quê? Nesse tópico 1. Nessa parte 1, ele está me dizendo que a temperatura está variando com o tempo. Então, isso está correto, que é a mesma coisa que a gente verificou na letra D, né? A temperatura está variando com o tempo, né? Quando ele está no estado sólido. Aí, quando ele entra aqui na temperatura de 1.600 graus Celsius, ele entra na temperatura de fusão. Então, a partir dessa temperatura, ele começa a ter o estado ali de fusão, de se transformar, né, como se diz, para ir para o estado líquido. Então, quando vai haver esse estado de fusão, vai haver uma transformação, né? Então, essa transformação, ela se mantém constante a temperatura, que é o que está dizendo aqui, né? Na partezinha 2 aqui, está me dizendo que a sua temperatura se mantém constante durante esse estado de fusão, em relação aqui ao tempo, né? O tempo vai passando e ele mantém aquela temperatura ali constante. Depois que ele se transforma todinho, analisando aqui no ponto 3, ele me diz o que com essa linha? Ele está me dizendo que agora ele está no estado líquido. E quando ele está no estado líquido, a sua temperatura está variando até chegar à temperatura de vaporização, que é a temperatura de ebulição, né? Então, ele está me dizendo que está variando ali aquele líquido, né?
com o tempo. Então, está correto. Mas aí a gente vai agora, da temperatura de ebulição, analisar aqui esse estado onde ele está na transformação de vapor para ir para o estado gasoso, que é aqui no 4, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Correto. No 4. Vocês podem verificar que o gráfico ele não está constante, né? Aqui, essa linha ela não está constante, não está reta. Ele está me dizendo que está variando aqui a sua temperatura com o tempo, mas é uma variação muito pouca, né? Porque ele está quase constante, mas não está constante, então a gente já disse que essa alternativa está errada por conta disso. Porque a gente sabe que quando está no estado de vapor, sua temperatura se mantém constante. E aí, prosseguindo, né, indo para o 5 aqui, ele está correto porque ele está me dizendo que agora que ele está totalmente em estado de gás, né, está em estado gasoso, a sua temperatura ela está variando com o tempo. Então, essa alternativa, a letra D, né, como a gente verificou, ela está correta, seguiu a conceitualização do que a gente já andou abordando. E eu espero que vocês tenham compreendido essa questão e até a próxima. Beijo!